Olá, esse é o Dica D, eu sou o Maurício, esse é o Renato e hoje a gente vai falar de luz. Tá gravando? Tá gravando? Peraí, tá gravando? Viu? Todo mundo que começa a trabalhar ou brincar com foto e vídeo sabe que sem luz não há foto, não há vídeo, não há imagem, Óbvio. certo? A primeira coisa que a gente aprende sobre a luz é sobre a qualidade dela, que a gente chama de qualidade de luz, certo? Ok. E o que é a qualidade de luz? Né? É a característica dela que vai dizer se ela é dura ou suave, certo? Renatão, fala pra gente aí, qual é a diferença entre luz dura e luz suave? Bom, o mais comum que se fala é que na luz dura a transição entre a área iluminada e a área de sombra vai ser mais repentina, ou seja, vai ter uma delimitação mais clara, né? Uma linha mais firme. É o famoso efeito do flash cybershot. Exatamente. Flash direto, ele vai criar uma sombra atrás desse objeto que vai ser bem contrastada com o resto do fundo. Uma luz suave vai gerar uma transição mais suave entre a área iluminada, a área clara, para a área escura, de sombra, certo? Inclusive do latim, tem os físicos denominaram umbra e penumbra. Umbra, que seria a sombra, o preto total ali, onde é mais escuro, e penumbra, que é exatamente essa área de transição entre a área iluminada e a área escura, né? Então tem muita gente que também fala assim, que numa luz suave há penumbra, que há essa transição, e numa luz dura não há penumbra, porque é a área iluminada e a sombra, certo? Você não tem camadas Meio termo ali, né? de Não tem luz aquela... entre um e outro. Exatamente. E o que acontece? É que as definições, na maior parte das vezes, costumam parar por aí, né? É legal saber o que faz uma luz suave ou se uma luz ser suave ou uma luz ser dura, né? Bom, a gente gosta de falar assim, que uma luz vai ser mais suave quanto maior for a fonte de luz em relação ao objeto fotografado, certo? Imaginem só, o Sol, o tamanho do Sol. Bota aqui o tamanho do Sol. Vou tentar. Ele é enorme, né? Muito maior do que a gente. Só que em relação a gente, a nossa perspectiva, ele é minúsculo. Uma bolinha. E a luz direta do Sol, todos nós sabemos que vai dar uma luz dura. Aquela luz com uma sombra bem forte, bem contrastada. Isso, certo? Porque ele tá longe. Exatamente, Muito porque ele está longe. vários anos-luz. Certo? Aí o que acontece? Você, por exemplo, assim, um haze, um refletor, um softbox, que é muito menor do que o Sol, mas está muito mais próximo da gente e tem a relação, né? A gente tem a percepção de que ele é grande. Obviamente. E vai gerar uma luz suave. É o caso, por exemplo, do Sol, quando a gente tem um dia nublado, a gente vai ter uma luz suave. A verdade é que aquela nuvem que está na frente do Sol, em relação ao tamanho do Sol, não é nada. Mas em relação a gente, ela é muito grande e vai gerar uma luz muito suave. Então ela acaba suavizando a luz que chega lá de cima, né? Ela dá uma suavizada ali na nuvem e vem pra gente mais suave. Você consegue ver isso na sua sombra, né? Exatamente. Muitas vezes não tem nem sombra quando tem um dia muito nublado, né? Ou seja, quanto maior for o tamanho da fonte de luz em relação ao objeto, mais suave a luz vai ser. Só que é bom deixar claro também que é em relação à perspectiva do objeto e não do fotógrafo, né? Você pode muito bem estar enxergando certo? A fonte de luz pequena, mas em relação ao objeto ela ser grande. É bom explicar isso daí, né? Porque vai que, né? Exatamente, você vai estar fotografando uma laranja, imagina que a laranja está olhando para a fonte de luz. Muitos fotógrafos, inclusive, e entusiastas da área, eles confundem muito dois tipos de luz, que é a luz difusa e a luz suave. Sim. Né? É a mesma luz? Bom, primeiro faremos um teste. Temos aqui um flash e um domo difusor, certo? Vou colocar aqui o domo difusor e a gente vai fazer um teste, mostrar um teste aí com o nosso amigo Maurício aqui. Primeiro vocês podem ver, essa é a foto dele com a luz do flash sem domo. E agora, a luz dele com o domo difusor. Com a exposição corrigida, porque o domo
tira um pouco de luz. De luz, normal. Alguém aí conseguiu ver a diferença entre uma foto e outra? Na verdade, não tem diferença nenhuma. Nenhuma. E o que eu tô querendo dizer com isso? Tô querendo dizer que o domo difusor não deixa luz difusa? Que ele não serve pra nada? Não. O que eu estou querendo dizer é o seguinte. A maior parte das pessoas usa um domo difusor pra quê, Maurício? Suavizar a luz. E não é isso. Ele nunca foi feito para suavizar a luz. A verdade é que ele foi feito para deixar a luz difusa. E ele deixa a luz difusa, mas ele não deixa a luz suave. Exatamente. Agora, existe luz dura, difusa e suave, difusa. São coisas completamente diferentes. Não tem nada a ver. Qual o lance? Quando você deixa uma luz difusa, significa que os raios vão partir para direções variadas, né? No caso do flash, por exemplo, a luz era mais direta, os raios mais ou menos uma mesma direção, e quando você coloca o domo difusor, os raios de luz vão para tudo quanto é lado. Exatamente. Isso significa que a luz vai ficar suave? Não. Por quê? Porque o tamanho da fonte de luz é basicamente o mesmo. Só significa que ela vai Atingir uma área pontos maior. diferentes. Né? Uma área maior. Num cômodo pequeno, um quarto branco pequeno, por exemplo, talvez a luz fique mais suave. Por quê? Porque vai ter mais área do cômodo sendo iluminada pelo flash e, lógico, rebatendo mais luz. Exatamente. Então você vai ter luz provinda de uma Pode luz ser que da parede. aquele lugar que você achou que suavizou, na verdade, a luz difusa ela mandou luz para aquele lugar. Ela não suavizou aquela luz. Uhum. Um exemplo legal. Sabe aquelas lâmpadas que hoje a gente quase não encontra, as lâmpadas incandescentes, que são um bulbo, né, que a gente fala, as redondinhas. Elas são omnidirecionais, ou seja, vai luz para tudo quanto é lado. E ela não dá uma luz suave, certo? Ela vai iluminar o quarto todo, mas se você ficar próximo a ela, você vai ver que você vai fazer uma sombra dura na parede. A partir do momento que a gente entende a diferença entre luz difusa e luz suave, tudo facilita na vida, né? Do fotógrafo e do videomaker. Com certeza. Vamos supor que você tem uma luz dura e você vai usar um difusor para deixar ela mais suave, certo? Se você usar o difusor colado na fonte de luz, aí você vai deixar a luz difusa, mas não vai deixar suave, porque o tamanho da fonte de luz vai continuar o mesmo, certo? Agora, se você usar o difusor mais próximo do objeto a ser fotografado, aí você vai ter uma luz suave. Por quê? Porque a fonte de luz passa a ser o difusor e não o refletor, o flash que está atrás do difusor. Exato. Você vai ter o resultado da luz do difusor em relação ao seu objeto. E não da luz que vai bater no seu difusor. Exatamente. É por isso que a gente fala que quanto mais próximo o difusor do objeto, mais suave a luz. suave Por a quê? luz. Porque você vai estar aumentando seu tamanho aparente. Porém, também, talvez, menos luz. É claro, você vai chegar com certeza a menos luz, mas ela vai ter uma qualidade diferente. É importante dizer isso. Qualidade e potência são coisas diferentes. Bom, então a gente vai finalizar o vídeo aqui dando uma dica para quem usa o difusor. Na verdade, quer suavizar a luz, né? Então a gente está mostrando aqui que usar difusor é uma coisa e suavizar é outra. Vamos dar que dica a gente pode dar aí pro pessoal? Bom, por exemplo, no caso aqui do flash, você tem um domo difusor e ele vai aumentar a área que vai ser atingida pela luz. A vantagem é que quando você for rebater a luz, você vai ter uma área maior da parede ou do teto que vai ser iluminado e logo rebater a luz. E assim a fonte de luz fica sendo aquela área da parede ou do teto que está rebatendo luz, certo? Uma coisa a ter em mente legal é o seguinte, você ainda precisa que essa fonte de luz esteja próxima ou muito grande em relação ao objeto principal ou ao modelo que você vai fotografar, certo? Exato. Então não adianta você querer rebater uma luz num teto super alto e jogar uma potência no máximo, porque a fonte de luz ainda vai estar muito longe, certo? E aí, tipo assim, você pode até conseguir suavizar, mas a luz vai ficar bem pouca, vai ficar pobre, né? Exatamente. Bom, é isso, a gente espera que você tenha entendido um pouco mais de luz com a gente. A gente vai falar de mais coisas de luz, tá? Com certeza. Fiquem tranquilos. Provavelmente a gente vai fazer um programa sobre superfícies reflexivas difusoras e superfícies reflexivas especulares. É um assunto legal também para ter. Se você não sabe o que é isso, espera aí que vocês vão descobrir. É isso, comente, inscreva-se no canal,
Se não gostou, deixe seu comentário também falando por que não gostou. Se tem dúvida, manda aí. Agora a gente tem uma fanpage no Facebook, procura lá o Dica D. Curtam lá para vocês ficarem sabendo das notícias também. Nosso muito obrigado a quem comentou no vídeo anterior também, foi bem interessante, foi bem legal. Espero que vocês continuem comentando. Para quem não viu o vídeo anterior, está aqui a janelinha. É isso aí. Até a próxima. Tchau, tchau.